Nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10. Depois nós vamos caminhar na palavra. Amém? O tema desta mensagem, desta manhã, vencendo as batalhas espirituais. Amém? Então nós vamos ler do versículo 10 a 13. Quem está feliz com Jesus? Você está feliz? Você é um vencedor em Cristo? Mais que vencedor. Olha aí que diz a palavra. Quanto mais, irmãos meus, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Por que nós temos que permanecer firme? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga comigo, resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Diga, permanecei inabaláveis. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua santa e bendita presença. Vem mesmo, Senhor, que o Teu Espírito revela a nós a Tua palavra, a profundidade desta palavra, Senhor. Nós estamos aqui com os nossos corações abertos para receber tudo que vem do trono do Senhor. Nesses dias que estamos vivendo, Pai, estamos vendo Satanás se levantar, mas aquele que confia no Senhor, aquele, Senhor, que persevera na Tua presença, aqueles que se fortalecem no poder do Senhor, somos mais que vencedores, Pai. Ó Deus, o poder das trevas não tem domínio sobre a Tua igreja, sobre as famílias, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, Senhor, porque aqui está um exército que crê no Teu poder, que crê na Tua providência, e conhece e sabe que o Senhor é Deus, e que o Senhor está acima de todas as coisas, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Diga graças a Deus, digam aleluia. Olha para o irmão e diga, presta atenção no que Deus vai falar conosco. Podeis assentar em nome de Jesus. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele nos orienta, nos instrui sobre a armadura de Deus, não é? E ele diz, o primeiro versículo que ele fala quanto mais, irmãos meus, olha, ele dá um conselho, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Sabe, queridos, nós sabemos que nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, neste mundo em que nós estamos vivendo. E nós precisamos mais do que nunca revestir do poder de Deus, da armadura de Deus sobre as nossas vidas. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra a potestade, o poder das trevas, o poder do mal. Por isso que nós temos que nos fortalecer na força do poder de Deus, porque o mal, irmãos, você não se vence guerreando com o braço carnal. O mal, a gente não vence ele brigando, falando, não.
o mal nós vencemos de joelho e com jejum e com oração é que nós vencemos as nossas batalhas espirituais. Porque essa carne, ela não consegue vencer o mal, mas sim a vida espiritual, o nível da nossa vida espiritual é que nós vamos vencer todas as guerras espirituais. E o apóstolo Paulo, ele relata essas batalhas existentes entre a força no céu e a força do mal, né? E ele conhecia bem de perto essas batalhas, né? O apóstolo Paulo, ele enfrentou tudo isso muito de perto, né? Quando ele saiu a pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao povo pagão que não conhecia Jesus. Então ele enfrentou muito mesmo. Teve hora que tiveram que colocar o apóstolo Paulo num cesto e colocar ele pela janela para ele não ser morto. Então ele enfrentou batalhas, guerras espirituais, e no final do seu ministério ele diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Sabe, quando nós nos fortalecemos no Senhor e na força do poder de Deus, irmãos, Deus nos dá o escape, Deus nos concede a vitória, mas para isso nós precisamos nos colocar à disposição para buscar mais e mais da presença e do poder de Deus. Muitas pessoas querem vencer as batalhas espirituais no braço forte. Você não vai conseguir, porque batalha espiritual só vence com jejum, com oração e joelho no chão. Nós temos que ser uma igreja que ora, que busca a palavra de Deus. Em Éfeso, antes da era cristã, a cidade que Paulo ficou lá 3 anos em Éfeso, lá tinha a Diana, né, a deusa Diana, e a cidade de Éfeso adorava essa deusa Diana. E Paulo ficou ali 3 anos pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus com muita batalha, muitas guerras espirituais, mas em todas elas ele foi vencedor, em nome de Jesus. Quem entende isso, dê glória a Deus. Sabe, queridos, esse mundo, nós estamos aqui buscando a presença de Deus, mas acima de nós é batalha espiritual, é guerra espiritual. E nós precisamos cada dia mais nos revestir deste poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque você vence uma, levanta outra. Você vence aquela, levanta outra. Mas nós vamos pulando de glória em glória, em vitória, porque Deus é conosco quando nós nos colocamos a buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Você não consegue viver sem Deus. Eu preguei quinta-feira de manhã no jejum, Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Nada nós podemos fazer sem Jesus, irmãos. Por isso que nós devemos nos buscar mesmo, se colocar à disposição do nosso Deus e buscar a sua presença, a sabedoria, a direção de Deus sobre as nossas vidas. Não faça nada sem antes buscar a direção e o poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Aqui foi uma introdução. Eu quero entrar um pouco nesta manhã sobre família, irmãos. Amém? E aqui nós aprendemos que a guerra é batalha espiritual, que nós temos que se fortalecer no Senhor, buscar a força e o poder de Deus, se revestir da armadura de Deus. Sabe, nós não podemos ir para uma guerra, para uma batalha, sem o revestimento, sem a armadura de Deus. Um soldado, ele não vai para a guerra se ele não colocar o uniforme, se ele não levar os armamentos adequados para enfrentar aquela guerra. E nós, como cristãos, nós temos que nos revestir da armadura de Deus, não a armadura humana.
Lembra Davi, quando foi guerrear com o Golias? Golias ficou 40 dias ali tentando Israel. Eu vou acabar com vocês, eu vou matar vocês. E ninguém fazia nada. Mas Deus levantou Davi com ousadia e autoridade. Aí o rei Saul colocou um armamento nele, ele começou a andar, um armamento humano, ele começou a andar, e aquilo pesava sobre a vida dele, e falou: não vou conseguir vencer nada com essa armadura, mas eu vou enfrentar o Golias, é no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou enfrentar em nome de Jesus Cristo. Então a nossa armadura, o que é? A palavra de Deus, o escudo, a fé, o cinturão da verdade, a sandália, o capacete da salvação. Esses são a nossa armadura, quando nós estamos enfrentando uma guerra espiritual na nossa casa, na nossa família, ou no trabalho, seja lá onde for. Em primeiro lugar, você tem que se revestir do poder de Deus, colocar o capacete, colocar o escudo, colocar a proteção sobre a tua vida, se encher da palavra de Deus e colocar a sandália nos seus pés. Aí você vai, e o inimigo será derrotado em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Nós vamos abrir agora Marcos capítulo 7, eu amo esse texto, versículo 24, Marcos 7, versículo 24, a Bíblia diz aqui de uma mulher de muita coragem, né? Levantando-se, partiu dali para terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, Jesus, né, claro, entrado na casa, queria que ninguém soubesse, no entanto, não pôde se ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, e tendo ouvido a respeito dele, olha aí, veio, prostou-lhe aos seus pés, e esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava que lhe expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro que eu farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio da sua filha já saiu. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio o deixara. Esta mulher estava enfrentando uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, e ela tinha corrido atrás de muitas coisas para que a filha fosse liberta. Dentro de casa, irmãos, muitas vezes o inimigo entra, ele entra e começa a agir, e nós, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos ter discernimento, porque ele entra mesmo, irmãos, onde ele achar uma flechinha, ele entra, porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, vida abundante, vida abençoada, em nome do Senhor Jesus. E esta mulher, ela não era judia, ela era uma mulher grega, e Jesus veio para os judeus, e os judeus o rejeitaram, e a salvação chegou até a nós, né? E ela não quis nem saber. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou: eu preciso vencer esta guerra espiritual na vida da minha filha. Irmãos, nós não podemos desistir dos nossos filhos, nós não podemos desistir da nossa família. Esta mulher sabia que Jesus, ele veio para os judeus, mas ela diz: eu vou atrás dele, eu vou. Ela se levantou, e Jesus estava ali
naquela parte de Tiro e Sidom, e ele entrou numa casa e ele queria descansar um pouco, ele queria ficar quieto, mas de repente essa mulher entrou e ele não pôde se ocultar. Irmãos, quando nós entramos na presença de Jesus, Ele jamais vai te abandonar, jamais Ele vai falar não posso. Jesus está sempre com os braços abertos para te ouvir, para te dar a bênção, para resolver a sua casa, as situações da vida de vocês, da minha vida. Quando nós entramos na presença dEle, ela diz, eu sou grega, mas esse Jesus está operando milagre, prodígio, sinais, é atrás dele mesmo que eu vou. Eu sou grega, mas eu vou atrás de Jesus. E ela disse, a hora que ela viu Jesus, ela diz, a minha filha está endemoniada, eu não sei mais o que fazer. A Bíblia diz que ela se prostrou-se aos pés de Jesus, e Jesus testou a fé desta mulher. Muitas vezes nós somos testados, Jesus quer ver em nós uma fé pura, irmãos, uma fé genuína, uma fé de verdade. Jesus falou para ela, mas eu não posso tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela diz, eu sei disso, Senhor. Quer dizer, a bênção vem para os judeus, eu não posso tomar a bênção dos judeus e dar para você. Mas Jesus estava testando a fé, a confiança, se ela veio com fé, acreditando que Ele era suficiente para libertar a sua filha. Você está aqui nesta manhã, você tem fé? Você crê que Deus pode fazer algo, o impossível acontecer na tua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua família? Eu creio, irmãos, eu creio. Já começo a ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso é fé. Diga graças a Deus. Aí Jesus falou para ela, eu não posso. Mas ela, irmãos, mulher sábia, ela queria mesmo a vitória, ela queria a libertação da sua filha. E ela diz, Senhor, eu sei de tudo isso, mas uma migalhinha do farelo do pão que cair da mesa, a minha filha vai ser curada. Uma migalha, Senhor, uma gota que cair da tua mesa, a minha filha vai ser alcançada, vai ser atingida pelo teu poder. Aleluia. E a Bíblia diz, Jesus falou para ela, vai. Sabe por quê? Por causa desta tua palavra, a tua filha já está liberta para a glória de Jesus. O que tem saído dos nossos lábios? O que é que nós temos pronunciado, irmãos? Mulher de fé. Ela não começou a chorar, ai, Jesus me chamou de cachorrinho, Jesus me colocou lá embaixo. Não, ela foi ali com objetivo. Ela guerreou, ela andou muitos quilômetros a pé, e ela foi até a presença de Jesus e saiu recompensada, abençoada pelo Senhor. Quem entende isso, dê glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, as batalhas vêm, mas nunca se esqueça que você tem um Jesus tremendo, poderoso, que guerreia as suas batalhas e as suas causas, e te dê a vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel 25, bastante conhecido. Versículo 18. 1 Samuel, versículo 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva passa, 200 passas de figo, e pôs sobre o jumento. E disse ao seu moço, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto.
porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando no jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também descia, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quando possuiu no deserto, de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, e ele me pagou por mal o bem. Faça Deus que prove os inimigos de Davi, a deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, se apressou, desceu do jumento, se prostrou sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, e lançou-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, ah, meu Deus, caia a culpa sobre mim, permita falar a tua serva contigo, e ouve as minhas palavras. Irmãos, presta atenção, aqui nesse capítulo 25, eu vejo uma mulher sábia, uma mulher inteligente que lutou pela sua casa, para a sua família não ser destruída. Presta atenção, que guerra que ela enfrentou, que batalha que ela enfrentou. O seu marido Nabal era um homem duro de coração, não é? E ele era muito rico, e quando ele levava os seus animais, as suas ovelhas, para pastar, e Davi e todos os seus funcionários, ajudou Nabal uma época atrás, antes deste encontro. E agora Davi estava aqui com o seu exército, e mandou um dos seus funcionários chegar até Nabal, e pedir água, alguma coisa de comer. Nabal escorraçou com o povo de Davi, e falou muitas coisas fortes, muitas coisas pesadas, e eles vieram até Davi e comentou: olha, o senhor mandou a gente ir, mas ele não nos recebeu, ele escorraçou com a gente, e ele não quer saber de dar nada, de ajudar em nada. Davi ficou furioso. Davi pegou o seu exército e ia para a casa de Nabal, e ele diz: não ficará um vivo do sexo masculino, não é? E quando Abigail, a sua esposa, soube disso, mais que depressa, irmãos, é depressa. Deus tem pressa. Nós temos que chegar antes do inimigo, nós temos que guerrear as batalhas antes do inimigo chegar, nós temos que ser ágil, nós temos que ser inteligente, mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres cheias da palavra de Deus, mulheres cheias de unção, de disposição, não é vendo as coisas desmoronar e cruzar os nossos braços, não. Abigail, quando viu que a sua casa ia ser destruída, o que ela fez? Pegou o jumento, mandou preparar o jumento, pegou vinho, pegou ovelhas, tudo preparada, uva passa, e foi ao encontro de Davi. Quando os funcionários de Abigail encontrou com Davi, que ela falou: vai à frente e eu vou seguindo vocês de perto. E quando ela viu que Davi falava com seus funcionários que ia acabar com a família de Nabal, mas que depressa ela desceu do jumento e se prostrou com o rosto em terra e conversou com Davi. E Davi ainda agradeceu a Abigail. Irmãos, desce do jumento, sai da cadeira, sai do conforto, e vai ao encontro de Jesus. Sabe, não deixa Satanás desmoronar, não deixa Satanás destruir a sua casa. A família é um bem precioso de Deus, irmãos. A família é constituída pelo Senhor. Esposo, ame a sua esposa. Esposa,
ame o seu esposo. Esposa, esposa, ame os seus filhos, guerreia por eles, luta por eles, não deixa desmoronar, não deixa ser destruído, mas se levanta, como esta mulher de sabedoria, nem falou, porque ela conhecia o gênio do marido, coração duro, ela nem falou, ela se entendeu com seus funcionários, e foi ao encontro de Davi, e ela disse, olha aí, ó, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou, é depressa, irmão, não é depois que destruiu tudo, não, é antes. Eu tenho que clamar, eu tenho que buscar, eu tenho que guerrear antes do inimigo destruir. A Bíblia diz aqui, vendo, pois, Abigail, Davi, apressou, desceu do jumento, se prostrou com o rosto diante de Davi, inclinando até a terra. Se for necessário, inclina o teu rosto até a terra, em favor dos teus filhos, em favor da sua casa, em favor da sua família, que o bem maior que nós temos é a salvação, é Jesus Cristo e a nossa família. Diga graças a Deus. Inclina diante de Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ela disse, lançando aos pés dele, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permita falar a tua serva, ouve a palavras da tua serva. Fala para Jesus, Senhor, permita que a tua serva ouve e me atende, me socorre depressa. O nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, para a glória do Senhor. Versículo 26, agora pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal seja o teu inimigo, os procura fazer o mal, meu Senhor. E versículo 28, perdoa a transgressão da tua serva. Olha, não tinha feito nada e estava aí pedindo perdão. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor e se enche de mal em ti todos os dias. Então ela ainda chama a atenção do rei Davi. E aí, irmãos, Davi reconhece que ele falhou, que ele errou no impulso que ele estava, na fúria que ele estava. Presta atenção, olha para cá. Muitas vezes, nas nossas batalhas, nós ficamos irritados, nervosos, e a gente vai naquele impulso da irritação, a gente faz coisas erradas. Não, irmãos, vai depressa, levanta do nosso conforto, se levanta do nosso comodismo e vai à luta, e vai à guerra, mas não humana, guerra humana, é guerra de joelho, irmãos, é guerra espiritual que você vai vencer, não é discutindo, não é brigando, não é falando, mas é falando com Deus e com o joelho no chão, é que você vai vencer, amém? Então, versículo 32, então Davi disse a Abigail, bendito, olha aí, o que Davi falou para Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, bendito seja a tua prudência, bendito seja tu mesma, que hoje tolheste de derramar sangue, do que por minha própria mão me vingasse. Então, Davi disse para ela, você foi uma mulher usada por Deus para que o estrago não aconteceu. Você foi usada com sabedoria, com a palavra sábia. Então, para nós vencermos essas batalhas que Deus coloca nos nossos lábios, a palavra de Deus, palavra de sabedoria, para que nós sejamos mais que vencedores dessas guerras espirituais. Diga graças a Deus. Vamos falar mais um pouquinho da mulher, da família. Irmãos, não deixa a sua família desfalecer. Guerreia,
luta, Deus te ouve, Deus te atende, em nome de Jesus. Mas nós temos que ser ágil, nós temos que ser esperto. O copo está aqui. Depois que ele caiu, derramou a água, aí eu vou querer desesperar? Não. Então eu tenho que vigiar, tenho que cuidar para que ele não caia. Quem entende isso? Dê glória a Deus. Juízes capítulo 4. Deixa eu ver de onde eu marquei. 4:4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo das palmeiras de Débora em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Presta atenção. Depois que Josué morre, aí Deus não levantou mais líder, mas Deus levantou juízes. Juízes. E a Débora era uma que foi escolhida por Deus. Ela era juíza, profetisa, ela, mulher de Deus, mãe, esposa, e era líder de guerra, irmãos. E ela atendia o povo ali em Ramá, em Betel, ali, ela atendia o povo, fazendo ali o juízo como juíza, mulher de Deus, cuidava do povo. E o povo tinha ficado nas mãos de Jabim por 20 anos ali sofrendo, e o povo se lamentava com ela. Aí ela pegou, olha que mulher corajosa, presta atenção. Ela se levantou, mandou chamar Baraque, que era o líder lá dos capitões do exército que ela comandava, que a própria Débora comandava. E presta atenção, ela falou assim: ô Baraque, ô meu filho, você vai ficar aí parado? As coisas acontecendo, o povo sofrendo, e você não faz nada? Aí ele, temeroso de assumir a posição, ela falou: Deus não mandou você subir o Monte Tabor e guerrear? E você está aí parado, não faz nada? E ele disse para Débora, então disse Baraque no versículo 8, se fores comigo irei, porém se não fores, não irei. E ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendeste, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Olha aí, a mulher que atendia o povo, que cuidava do povo de Deus, da nação de Israel, e o povo sofrendo ali por muitos anos na mão de Jabim, e o rei de Canaã, né? E ele tinha um capitão que chamava Sísera, era terrível este homem, e eles tinham muitos carros fortes, carros de ferro, cavalos, e vinham ao encontro de Israel, porque Israel estava vindo para Jerusalém, para matar mesmo, fazer, destruir. Mas Débora deu um chacoalhão em Baraque, falou, vamos subir e vamos para a guerra. E a Bíblia diz que os dois subiram de madrugada e foram à batalha, e foram para a guerra, e Deus deu a vitória. Eles, com menos pessoas, menos soldado, venceu a batalha de um grande exército de Jabim. Irmãos, não importa o número das batalhas, não importa o que se levanta, o que é importante, que o Deus que eu sirvo, que o Deus que guerreia as minhas batalhas, é mais poderoso do que todas as coisas. Então, pastor, vem vindo aí algo muito forte sobre a minha vida. Seja um Baraque nas mãos do Senhor, seja uma Débora nas mãos de Deus, e vamos guerrear e vamos vencer todas as batalhas no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo.
E você sabe que depois que Débora e Baraque ali venceram esta guerra, por 40 anos, Israel viveu em paz. Ó, levanta, guerreia, e você vai viver em paz com a sua casa, com seus filhos, a sua família, no altar de Deus, para a glória do Senhor. Diga graças a Deus. Débora, irmãos, ela agia como boca de Deus, sabe? Ela profetizava e agia como boca de Deus, instruía o povo com muita sabedoria, com muito poder, para a glória do Senhor. Mulheres de Deus, exército do Senhor, que as palavras do Senhor estejam nos nossos lábios, que o nosso coração esteja cheia da palavra de Deus. A hora que levantar um levante, uma guerra, uma batalha, que a tua boca, o teu coração, Davi diz, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, que o nosso coração esteja cheio da palavra, e a hora que as coisas se levantar, você não vai falar palavras torpes, mas você vai falar a palavra de Deus, você vai profetizar, a minha filha é uma bênção, o meu filho é uma bênção, o meu neto é uma bênção, o meu esposo é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, os meus parentes são bênção, é o meu sangue, é a minha família, e em Jesus nós já vencemos esta guerra e esta batalha. Diga graças a Deus. Baraque era líder de guerra e teve receio de assumir o seu posto diante do chamado de Deus. Os baraques de Deus, assume o seu posto e Deus vai te honrar. Viu baraques? Baraques de Deus, não tenha receio de assumir o seu posto diante de Deus, diante do Senhor, como sacerdote, como líder na sua casa. Se enche de Deus e você vencerá todas as batalhas. Aleluia. E Débora assume o lugar dele, liderou com 10.000 homens esta batalha. Israel descansou por 40 anos. Diga graças a Deus. Vamos lá, 2 Crônicas, o último. Aleluia. Diga graças a Deus. Aleluia, Senhor. 2 Crônicas 32. Como eu amo esse texto. Aleluia. Nós vamos estar lendo versículo 5. Eu coloquei 7. Mas você me ajuda aí, linda? Coloca o versículo 5 em diante. Glória a Deus. Presta atenção. 2 Crônicas 32, versículo 5 em diante. E ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou o Milo da cidade de Davi, fez armas, escudo em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-se na praça, na porta da cidade, e lhe falou ao coração, dizendo, olha o que ele falou, para o povo: sede fortes, corajosos, não temais, não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que aqueles que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou de ânimo com esta palavra de Ezequias, o rei de Judá. Presta atenção. Ezequias, ele preparava aqui o povo para resistir Senaqueribe, que veio também para destruir. Irmãos, Israel sempre enfrentava as guerras e as batalhas, sempre. Mas Israel é a nação de Deus, é a menininha dos olhos de Deus, é o povo amado do Pai, e nós, através de Jesus, nós também somos o povo amado do Pai. E aqui ele prepara, e o povo ficou com medo, começou a ficar com medo, todo mundo se fechou, se encolheu,
E aí Ezequias falou assim, não, olha aí, a palavra de Deus diz que ele começou a falar com o povo se animou, restaurou o muro que estava quebrado, ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou o milo da casa de Davi, fez armas, escudo em abundância. Então Senaqueribe envia com tudo para destruir. Quando ele soube, o que ele fez? Ele levantou muro, fez outro muro por fora, fez armas em abundância. Irmãos, levanta muros de fogo na sua vida, na sua família, na sua casa. Se o Senaqueribe vem vindo aí para destruir, antes que ele chega, começa a construir muros. Muro quer dizer proteção, muros de fogo da glória de Deus, na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família, nos teus negócios, no teu trabalho. Levanta muros, e ele ergueu torres. Sabe por quê? Tem torre para vigiar. O povo de Deus tem que estar em constante vigilância, irmãos, que o inimigo ele não perde tempo, e muitas vezes nós ficamos desapercebidos, nós perdemos tempo, não podemos perder tempo, e na torre, a torre é alta, e lá fica o vigia olhando, a hora que o inimigo está querendo atacar, e a igreja de Jesus, nós precisamos levantar muros de fogo da glória de Deus, precisamos ter a armadura de Deus em abundância na nossa vida, tem que apertar o cinto do conhecimento da palavra de Deus, nós temos que estar com o escudo, nós temos que estar com as flechas, nós temos que estar com a sandália, o capacete, com todas as armas em abundância sobre a nossa vida. Não é pegar o escudo, pegar a espada do Espírito, pegar o capacete, esquecer a sandália, esquecer o cinturão da palavra, que é a palavra de Deus. Quem está entendendo? Às vezes o nosso cinto do conhecimento da palavra de Deus está muito solto, irmãos. Tem que apertar ele. Cresça no conhecimento. E a Bíblia diz que os oficiais de guerra reuniu na praça, e ele falou dizendo, olha aí, Ezequias falou para o povo, para os generais de guerra, para os soldados, sede fortes, igreja, tenha coragem, seja forte, não temas, não vos assusteis por nada neste mundo. Sabe por quê? O que estão com eles é braço de carne, mas o que está conosco é o braço poderoso do Senhor, que guerreia as nossas batalhas e as nossas lutas. Diga graças a Deus, diga um aleluia, dê glória a Deus, oh aleluia. Sabe, queridos, começa a levantar muros de proteção, começa a abrir o seu entendimento, seja esperto como Abigail, antes que Davi fosse com o exército na casa, destruísse, ela chegou primeiro, ela se dobrou diante do rei, se dobra diante do rei dos reis, do Senhor, e creia que o braço poderoso do Senhor está sobre as nossas vidas. Tenha coragem, tenha bom ânimo, seja uma igreja forte, destemida, abençoada, homens e mulheres, crianças, cheios do Espírito Santo de Deus, e seremos mais que vencedor. Aleluia. Você pode vencer as suas batalhas, você pode vencer as suas guerras, mas na força do Senhor. Se reveste mesmo do poder de Deus, reveste da cobertura do sangue de Jesus.